Galerinha, hoje eu resolvi falar para vocês sobre o diagnóstico do Davi. Como que a gente recebeu esse diagnóstico? Como que eu trabalhei com esse diagnóstico, com essa aceitação, com a negação, né? Com todos os pós e contras que vêm para a gente quando a gente está observando uma criança e que geralmente a mãe percebe antes, né? Porque a mãe cuida mais, ela fica mais tempo ali com a criança, então ela vê que a criança não tá, né? Correspondendo a todos os sorrisinhos que a mãe dá, que a criança não tá brincando assim da forma que a mãe espera que a criança brinque naquela faixa etária, né? Desde piquitico a gente já começa a notar sinais ali que a gente fica, ah, não, é porque tá com sono e tal, a gente vai mesmo criando situações para explicar o comportamento daquela nossa criança. Mas a gente já nota, né? Assim, a gente já fica com um negocinho assim no coração, tipo, será que tá tudo bem mesmo? Porque quando a gente tá, no caso, pessoal, eu não gestei o Davi, né? O Davi é meu neto, hoje ele tem 6 anos, né? Para quem ainda não me conhece, sou a Alexandra Queiroz. Abri esse canal, né, nas três plataformas aqui, nessas três plataformas vizinhas aqui, amigas, né, para falar sobre o Davi, para falar sobre a minha vivência com ele, com o transtorno do espectro autista e o que isso causa na nossa família, quais foram as mudanças que a gente precisou fazer para poder cuidar melhor do Davi, né? Então eu falo sobre isso aqui, sejam todos bem-vindos, obrigada pela companhia de todas as noites, né, com exceção do domingo. Eu venho aqui falar um pouquinho. Então, voltando, o Davi, eu não gestei o Davi. Então, eu não tive aquilo de, ai, meu Deus, agora eu vou fazer a ultrassom para ver se a criança tem alguma síndrome, porque tem os meses, né, que a gente vai fazendo, aí vai descartando possíveis síndromes. Vai descartando a síndrome de Down, quero que você vê o pescocinho, tá? Umas coisas lá que dá para saber pela ultrassom se a criança está com alguma coisa ou não. Então, querendo ou não, a gente já sente, né, um certo alívio quando vem assim falando, olha, tá tudo bem, a criança tem todos os membros, o médico conta os dedinhos, o médico conta tudo. Então, eu não me coloco na situação das mães que têm criança com deficiência física, porque eu não tenho essa criança. Então, eu não sei o que é que ela sentiu, mas eu vou falar do autismo porque eu tenho uma criança, então eu estou no lugar de fala, como diz a Mariana, estou no meu lugar de fala. Então, quando a gente faz as ultrassons que os médicos falam, olha, tá tudo bem, tem todos os dedinhos da mão, todos os dedinhos do pé, tem as orelhinhas, tá ok, tal coisa tá ok, a nuquinha tá do tamanho certo. Então você já fica ali tranquilo de que a sua criança não vai ter nenhuma deficiência física até, né, aquele momento, né, que já tá ali e que não vai ter a síndrome de Down também, e nenhuma síndrome que seja identificada pelo rosto. E o autismo não se identifica pelo rosto e não tem nenhum exame até o momento, pelo menos que eu saiba, né? Que te fale, olha, a sua criança vai nascer e a chance dela ter autismo é muito grande. Então, até o momento, não tem nenhum exame laboratorial, clínico, assim, né? Não tem. É só pelo social mesmo, então é pela observação mesmo da criança, do comportamento da criança, que a gente consegue saber se a criança tem o autismo ou não. E aí vem vários testes que os neuropsicólogos fazem, né? E depois o neuro ou um psiquiatra vai lá e te carimba se é isso mesmo ou não. Mas aí o que que acontece? Eu fiquei observando o Davi já durante muito tempo e eu comentava com algumas pessoas: olha, o Davi não faz tal coisa, não é estranho? Ah, o Davi ele só faz isso, não é estranho? Ah, não, imagina, ele é um menino maravilhoso, perfeito. Eu falei, não, eu sei que ele é perfeito, mas isso aqui que ele faz eu não vejo muitas crianças fazendo, né, da idade dele. Ah, não, Ale. E aí a gente começa, chama a criança começa a não olhar. E aí eu comecei a ver que a cada 10 vezes que chama a criança tem que olhar pelo menos 7, né? E o Davi não olhava nenhuma vez. E eu insistindo que ele tinha alguma coisa, que ele tinha alguma coisa. E não, não quer nada. E as pessoas mais próximas já falavam, ah, Ale, daqui a pouco ele dá um estalo e aprende, faz isso, faz aquilo. Gente, tem alguma coisa diferente e eu vou ter que ir atrás. Como o Davi não nasceu de mim, eu ficava também com um pouco de receio de falar para a mãe dele, olha, o menino tem alguma coisa, né? Você chama o menino, olha, o menino fica muito com o olho assim perdido e tal, isso pequenininho. Já postei alguns videozinhos dele, bem pequeno, 3 mesinhos, já mostrando que ele estava mesmo com desenvolvimento diferente da minha sobrinha Helena, que também
eu filmei, os dois têm 1 ano de diferença, mas eu filmei o Davi com 3 meses, depois eu filmei a Helena com 3 meses. E agora eu comparei os dois vídeos e as crianças são bem diferentes mesmo, elas têm um jeito muito peculiar de olhar, né? O autista, por exemplo, tem um jeito peculiar de olhar, e se a gente ficar atento e colocar crianças ali na mesma faixa etária, a gente vai notar mais sinais, né? Mais pontos que vai se somando ali e vai te levar a procurar ajuda rápido. Então, como que eu fiz? Fiquei, nada, não era nada, o médico dizia que era nada, que não era nada, e eu a louca, né? Falei, não, tem alguma coisa, eu vou ter que ir atrás, porque o menino faz isso, faz aquilo. Comecei a pontuar tudo que ele não conseguia fazer. Li a cadernetinha, nossa senhora, não faz isso, não faz isso, meu Deus. E tudo aquilo ia me deixando com medo, mas toda vez que eu ia numa consulta, o médico me tranquilizava. Tá tudo bem, olha, o menino é assim, tá assado, fortinho, suspendia o menino pelo bracinho, fazia isso, fazia aquilo. E o menino babuceava, fazia. Gente, engana bastante. Se a gente não ficar de olho, passa despercebido, e quando a gente vai se tocar, já é bem tarde, já demorou bastante, a criança já perdeu bastante neuroplasticidade, que é quando o cérebro dela absorve bastante conhecimento. Até 1 aninho, 2 aninhos, a criança aprende muita coisa. E se a gente não incentiva, porque a gente acha que vai dar o estalo e a criança vai aprender as coisas, a criança perde a oportunidade de aprendizado. Como eu já desconfiava, eu fiquei naquilo, né? Não, ele tem alguma coisa, eu vou fazer aquilo, e teste, derrubo coisa para ver se ele se assusta, e faço isso, faço aquilo, e nada, e o Davi seguindo o mesmo ritmo lentinho, assim, das coisas. Então, chegou o dia em que foi passado para mim, né? Por exigência minha, claro, né? Que eu passasse ele numa neuroavaliadora. Como ele era muito pequeno, os médicos ficavam falando que não era legal fazer nessa idade, que a criança não ia mostrar muita coisa e tal. Essa neuroavaliadora me falou que era possível, assim, fazer e tal, e que a gente ia fazer. Fiz. Gente, veio um monte de coisa que eu já via que ele estava atrasado e que deu o autismo mesmo. Então, mesmo eu sabendo tudo aquilo e já tendo praticamente certeza, porque eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, comecei a conversar com um, com outro, o pessoal começou a ver também assim, já começaram a ficar, Ale, de repente, mas não há de ser nada, Ale, não há de ser nada, tenha fé em Deus, vai sarar, vai não sei o quê. Depois eu descobri que não era uma doença. E aí, na hora do laudo, a gente foi lá, né, fez todos os acompanhamentos dele lá, todos os testes, e eu sempre firme de que eu sabia que ele ia ter alguma coisa e tal, e que eu já sabia que era autismo. Mas mesmo eu já sabendo, gente, na hora que o médico fala e você sabe que ele é o profissional que vai te dizer se é ou não, tem um choque, né? Tem aquele gelo. Eu fiquei gelado, falei, meu Deus, e agora? Eu pensei, não, Alessandra, mas você já fala até para todo mundo que o menino tem autismo, que você leu isso, leu aquilo e tal. Mas na hora que vem mesmo e fala, olha, é autista, tá? A sua criança é autista e você precisa fazer tal coisa, terapia disso, e vem aquele camalhaço de coisa. E aí eu simplesmente congelei e fiquei parada. Tinha uma pessoa lá comigo que discordou do diagnóstico, falou que não, que o Davi fazia muito flap e não prestava atenção nas coisas, isso e aquilo, porque morava comigo e eu cuidava muito dele com muito mimo, né? Por ser avó, por eu não ter tido um menino. O pessoal tem muito essa ideia de que eu cuido do Davi, que o Davi tem toda essa questão, porque eu mimo muito o Davi, e isso é antigo, né? Todas as crianças que têm o diagnóstico de autismo, as pessoas pensam algo parecido, que a mãe mima muito, que a mãe deixa fazer o que quer, que a mãe isso, que a mãe aquilo, que a avó faz isso, que a avó faz aquilo. Então, pessoal, quando eu recebi o diagnóstico, eu cheguei em casa, eu vim chorando no carro, mandando foto no carro para as pessoas que eu conheço e que eu já falava sobre o assunto, e já resolvi já falar logo que o menino tinha autismo mesmo, que eu ia entrar para fazer terapia, que eu ia continuar, né, nas terapias, porque eu comecei antes do diagnóstico, tá? Então, se vocês estão desconfiados da criança de vocês, comecem a fazer terapias com eles. É importante, porque se não for, não, ele estava com tal coisa, mas aí faz um tratamento e sara. A criança não perdeu nada, só adquiriu habilidades, né? Então, eu comecei a fazer os acompanhamentos de terapia com ele antes do diagnóstico. Fiz todos os testes dele com a neuroavaliadora.
Peguei o diagnóstico, fui lá só para martelar mesmo de que ia seguir sequencialmente todas aquelas terapias durante todo o tempo. Veio a pandemia, parou tudo e eu quase enlouqueci porque eu perdi muito tempo com o Davi sem ter o acompanhamento, né? Porque a terapia fechou tudo e quando voltou o pessoal mal tocava no Davi com aquele medo todo, aquele receio todo. Então foi muito difícil no início e hoje eu tenho bastante resiliência, né? Assim, em relação a isso, mas eu também chorei bastante quando eu vi que não tinha nenhuma clínica para levar o Davi. Eu fiquei desesperada porque eu achava que ia ter um milagre nas clínicas, sabe? Falava, não, mas ele precisa. E, gente, eu fiquei mesmo desesperada. Eu falei, não, ele vai aprender as coisas, vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. O moleque não pegava nada com a mão nem para comer e aquilo me deixava muito angustiada. Falava, gente, o menino morre de fome com a comida aqui, porque ele tinha extrema sensibilidade nos dedos. E aí ele não conseguia pegar as coisas e ele escondia as mãozinhas e não comia. E aquilo me deixava muito, muito angustiada. Então, tem as mães que passam por processos que eu não passei. Por exemplo, esse do medo, da negação, eu passei, mas eu passei menos. Eu falei, ok. A gente fica, a gente faz os tratamentos e a gente vai acompanhando e vamos ver no que é que faz, né? Mas vira e mexe eu me pegar, vai ver, não é, né? Aí lia tudo de novo lá. Eu falei, caramba, meu, mas isso aqui é exatamente ele. Falei, não tem jeito. É autista mesmo a criança. Meu Deus, e agora? Eu olhava assim pra ele e falava, e agora, meu amor, o que é que a gente vai fazer? Então eu sempre me juntei a ele e eu não perguntava o que eu vou fazer com esse menino, o que eu vou fazer com essa criança. Eu sempre usei o que nós vamos fazer, né? Davi, nós vamos juntos para tal lugar. Então eu comecei a tratar ele como nós. Eu e ele virou uma pessoa só. Eu fiquei doente, mesmo assim, ia para todo lugar com ele, todo lugar que podia ir com ele eu levava, porque não estava tendo terapia, fiquei só com o acompanhamento da fono, né? Que ela conseguiu ficar comigo, né? Morava na rua, ela trabalhava na rua de casa, conseguiu ficar comigo, que muito boa, por sinal, né? Eu só tirei ele dela porque ela fica mais cômodo, o Davi fazer tudo na mesma clínica, e ela é fono particular, ela trabalha numa clínica só de fonoaudiologia, e aí eu acabei tirando. E agora ele está fazendo fono nessa mesma clínica. Então, a negação, eu fiquei pouco tempo, tá? Com a negação, que tem gente que fica muito mais tempo. Cada um reage de uma forma. Tem gente que já sai correndo, já pesquisa tudo, já vai pra internet, já vê tudo, já fala para todo mundo que é assim e que vai ser assim mesmo, e que cada um que vai ter que dar um jeito de se adaptar com a criança, que cada um vai dar um jeito de entender como que a criança funciona, e que as mudanças da casa que iam ser de um jeito quando se prepararam para ter o neném, agora vai ser de outro jeito, né? Mas que a mudança ia existir, então só prolonga um pouquinho mais a mudança, porque o autismo é uma coisa que infelizmente não tem cura ainda e a gente vai ficar com essa criança, com essa pessoa com autismo enquanto ela durar ou enquanto a gente durar. Então é importante que a gente adquira sabedoria, paciência, né? E médicos responsáveis, pessoas comprometidas mesmo, para nos ajudar com eles, porque a gente, por mais que a gente incentive, a gente não tem todo o conhecimento, né? De uma equipe multifuncional. É muita gente para você querer fazer tudo, você não tem como, né? Então você não vai ficar se culpando, porque aí depois da negação, gente, vem simplesmente raiva. A gente sente raiva. Eu senti raiva. Eu falei, gente, mas por que essa criança nasceu autista? Com medo de tanta gente, né? Então eu tinha aquela ideia, assim, o pessoal ficava falando na minha cabeça, ai, a sua filha deve ter usado droga, ai, a sua filha deve ter não sei o quê. E tudo aquilo me dava raiva, sabe? Das pessoas, da minha filha, do pai, de todo mundo. E eu fiquei assim, depois eu deixei tudo isso pra lá e falei, quer saber? Eu com raiva não vou funcionar, né? Eu fico muito estressada quando eu fico com raiva. Eu não quero ver ninguém perto de mim, eu quero resolver as questões logo e o autismo não se resolve logo. Então eu preferi me acalmar e falei, tá ok. Vou deixar a raiva para outras pessoas, porque eu não consigo lidar bem com raiva, é um sentimento normal, mas você com raiva com a criança pequena do seu lado não é muito interessante, né?
Então, eu acabei deixando a raiva para lá e também deixei a culpa para lá, que muitas mães ficam numa culpa um tempo, né? Ai, nossa, mas será que eu não tomei o ácido fólico suficiente? Ai, mas será que foi porque eu viajei para tal lugar de ônibus? Ai, será que eu trabalhei muito? Ai, será que foi porque eu não fiz exercício? Então, a mãe começa a se culpar, né? E um outro detalhe maior ainda e bem perigoso é quando um pai começa a culpar o outro. Ah, não, deve ser culpa sua, aquele seu primo lá, você vê que ele é assim, o esquisitão lá, fulano de tal, que só fica fazendo tal coisa. Então, deve ser da sua genética, deve ter puxado você aí. E aí o casal começa a se distanciar. E isso é muito ruim para a criança, porque aquela criança, ela vai precisar do casal forte, gente, cada um exercendo seu papel de pai na melhor forma possível. Ah, mas a gente já era separado. Ah, a gente não dá certo, separa. Mas continua o pai e a mãe fazendo o papel necessário para que aquela criança se desenvolva, porque o filho é dos dois, tá? Não é só da mãe, não é só do pai, dos dois. Então, precisa evitar que um fique culpando o outro. Ah, eu sabia, não devia ter casado com você. Você fazia tal coisa, você não sei o quê. Ainda hoje não tem, né? Assim, um 100% de certeza do que causa o autismo. Sabemos que uma parte é genética, uma parte é ambiental, não sei o quê, que uma coisa influencia a outra, mas são muitos fatores que se juntam para que o autismo aconteça. Não é só porque a pessoa pode ter usado algum entorpecente, pode ter tomado algum remédio, né? Pode ter bebido. A pessoa pode ter feito várias coisas, pode ter dançado, pode ter feito, mas uma coisa só, duas coisas só não vai trazer o autismo para a pessoa. Então não se culpem, tá? Evitem ficar um culpando o outro e evitem se culpar também, porque o negócio do autismo já é muito grande para a gente ainda ficar trazendo coisa. Então, eu não culpo ninguém. Não culpo a minha filha, tá? Não culpo o pai do neném, não culpo ninguém, não culpo as pessoas que não querem ficar perto dele, que não sabem lidar, porque a pessoa tem que querer, né? Conhecer a criança, aprender a lidar com as dificuldades da criança. Então, assim, as nossas crianças, elas são maravilhosas. Quem falou que não são? São sim. É porque a gente fica ouvindo gente que não conhece, que não entende, não está na situação, dando peteco na nossa vida. Então, a gente precisa evitar isso também. Outra coisa que eu também passei por isso, tá? Por isso que eu tô falando, que é o da poção mágica para resolver a questão. Eu fiquei tão pilhada que aí eu comprei um monte de livro, claro, me ajudaram muito, tem dicas preciosíssimas, mas quando eu comecei a comprar os livros e a ler tudo, eu achava mesmo que eu ia descobrir, né, um pouquinho aqui de um pouquinho aqui de outro, que eu ia descobrir algo que tirasse o Davi desse processo, né? Ah, é inflamação de não sei o quê. Eu falei, mas o que é que inflama? Não, vamos descobrir o que inflama, que a gente tira o que inflama e resolve. Mas, gente, isso só dá abertura para pessoas se aproveitarem, pessoas, né? Aproveitadoras mesmo, pessoas que usam todo o sofrimento dos outros como um comércio. Né? Então, temos terapias por aí, já são caras, mas tem gente aí que ganha muito dinheiro com isso, né? A gente tem que ter um pouco de cautela, porque não vai sarar, vai ser um acompanhamento ao longo da vida e que a gente vai se adaptar, vai buscar recursos, né? E um toque, assim, que vocês, se vocês tiverem um comportamento diferente em casa, tentem mudar. Tentem se juntar todo mundo, evitar ficar falando mal da criança, ou ficar culpando um ao outro, né? Fazendo aquele triângulo, vai você, hoje é sua vez, eu não vou, tô cansada, eu não sei o quê. A criança começa a sentir toda aquela pressão. Então, um casal unido, os filhos unidos, todo mundo com a criança de boa ali, incluindo ela nas coisas, nas atividades da casa, não as exclua, não coloque eles para comer sozinho na mesa lá fora porque suja, não deixe a criança só, sabe? Traga sempre ela para participar das coisas, porque quando a família está junto, a criança sempre tem a ganhar, ela sempre evolui, ela se sente amada, ela se sente compreendida, ela se sente capaz de fazer as coisas ali, porque as pessoas que estão ali com ela são boas de verdade com ela, acreditam mesmo nela e não ficam com graça para ela ficar confusa, né? Então, a família unida, estruturada, sem briga, sem gritaria dentro de casa, sem aquela coisa toda, ajuda muito as pessoas com autismo, tá? Isso em qualquer idade. Adolescente, nossa, fica assim, perdido com gente discutindo dentro de casa, sem ser autista, imagina sendo, né? Porque filho, gente, eu já tô com duas grandes.
a gente sempre vai ter preocupação com eles. Ah, mas só me preocupo quando é pequeno. Não, quando cresce a gente também se preocupa porque a gente ama, a gente não quer que aconteça nada com eles, né? E quando eles estão assim com essas dificuldades, que a gente vê lá fora o mundo como é, né? Pessoas bem difíceis de lidar, né, com o diferente, a gente fica preocupado. Eu fico preocupada, eu falo, nossa, gente, eu vejo uma criança, um adolescente com o cordãozinho do autismo, já falo, gente do céu. E, gente, é automático, eu já fico de olho para ver se naquele ambiente que eu tô, alguém vai falar ou fazer alguma coisa. E eu acho que qualquer hora eu vou levar uns tapas, porque eu entro logo em defesa se eu vejo que a pessoa tá só e que ela tá precisando de alguma coisa. Eu sempre pergunto, pergunto se tá tudo bem e tal, me aproximo, fico por ali. E aí, a mesma pessoa indo embora, eu fico de olho ali naquela para ver o que é que ela vai falar, qual é o comportamento dela ali, e depois eu vou embora. Eu tô defendendo bastante mesmo, tá, gente? Porque eles precisam de estar em lugar em que, olhando aquele mar de gente que não gosta da situação, que não quer estar ali com eles, alguém que está e alguém que se preocupa mesmo. Olha, não, ele vai ficar bem aqui. É um absurdo adolescentes apanhar em escola. Você viu o caso do menino que até morreu? Gente, não tinha ninguém naquela escola para parar com aquilo? Bateram no moleque até o menino morrer. Imagina, Deus é mais, né? Eu nem penso nessas coisas. Eu evito pensar pra não fugir do foco de ajudar o Davi no momento dele agora, pensando nele mais tarde, né? Vamos por partes. E aí também, gente, tem. Aí vem depois do pensamento mágico, nossa, eu vou descobrir alguma coisa que ninguém descobriu ainda, que eu vou ler bastante, fazer isso, fazer aquilo, vou dar isso, vou dar aquilo e vai melhorar. Aí passa essa empolgação também, né? Aproveita que eu tô falando aqui bastante, quase sem pausa, já curtam a live, tá? Vão curtindo, vão aí compartilhando. Incentive aí o pessoal a ver as minhas lives, porque é um assunto bem interessante e precisa ser falado, tá bom, gente? Vocês que não têm a criança autista, vejam também, curtam também e aprendam um pouco a lidar com elas, porque elas são crianças, são adolescentes e adultos da nossa sociedade, são nossas pessoas, estão com a gente e são merecedoras de respeito. E a gente só respeita uma coisa, assim, algo, quando a gente conhece, né? A gente não tem como você adivinhar que aquela pessoa tem alguma coisa se você não leu nada sobre aquilo, se você não tem ela em casa, se você nunca viu em lugar nenhum. Fica difícil mesmo. Mas aí você tendo a oportunidade de ver, de compartilhar a live para que alguém veja, compartilhar a live para aquela sua amiga que tem lá a criança e está na negação de que tá tudo bem com o filho e procura ajuda e vai demorando, né? E a criança vai ficando em prejuízo. Então a gente sei que os pais sofrem, mas a gente tem que pensar nas crianças e mandar sim, né, conteúdo, olha, vi tal coisa, achei legal, assim, assado, porque aquela mãe, uma hora, ela vai te agradecer, sabe? De você ter falado, de você ter incentivado. Isso é só incentivar do jeito certo, tá? Olha, você já viu tal coisa? Porque criança nesse tamanho, as mães geralmente, quando tá na negação, fala que você que tá doida, tá? Mas no fundinho ela sabe que ela vai precisar buscar ajuda, mas ela fica ali se escondendo porque ela tem medo do que ela vai enfrentar com a sociedade a que ela pertence. Ela tem medo do que os vizinhos vão falar, do que os parentes vão falar, como que os parentes vão tratar aquela criança. Mal sabe ela que já vão tratar daquele jeito mesmo, porque todo mundo vai notar que a criança tem alguma dificuldade. Né? Então, antes que comece a nomear seu filho disso, disso e daquilo, eu preferi já falar. Né? Ouvi muitos não, não, imagina, 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 imagina. Mas aí, quando o Davi começava a falar as coisas, nossa, ele faz isso tão diferente, né? Eu, aham. Nossa, mas ele ainda não aprendeu a comer, mas ele já tem 3 anos. Eu, uhum. E quando eu falava autismo, não é. É autismo. Você já viu uma criança autista? É uma criança assim, assim, assado. Gente, montava uma criança autista. O pessoal que não conhece, generaliza com uma criança autista em crise. Quando a criança está numa crise bem agressiva. Esse é o autista que as pessoas conhecem, né? Porque na verdade não conhece, porque aquela criança, ela não está em crise 24 horas, todos os 365 dias do ano.
ela tem períodos de crise. Só que aqueles períodos de crise é como se fosse aquilo lá que você sempre faz a coisa boa e você erra um negocinho, todo mundo esquece tudo que você faz e foca naquilo, sabe? Eu acho que as crises são mais ou menos assim. A pessoa vê uma criança em crise uma vez e acha que é assim para sempre e não é bem assim. A criança tem os momentos dela de crise, a gente evita o máximo possível. Você sempre vai ouvir, não, eu vou porque eu tenho medo, vai que ela entra em crise, vai que ela entra em crise. São crises que a criança entra em sofrimento, ela acaba se machucando, ela acaba machucando os outros, porque ela tá sem controle emocional, entendeu? Ela tá fora de si. Então, ela puxa nosso cabelo, ela bate com a testa na nossa cara, ela bate com a testa na nossa boca, e ela fica tudo marcado, porque, ó, eu, por exemplo, uso aparelho, né? O Davi me dá uma testada aqui, sangra a minha boca e sangra a testa dele. Né? Eu sempre tento me desvacilar porque dói pra caramba. Se dói em mim, dói nele também. Então, o interessante é que ele não tenha esse comportamento. Mas quando ele tá doentinho assim, que ele fica mais sensível, mais irritado, aí ele costuma fazer isso quando ele sente muito desconforto. Você pega ele no colo, ele quer que você tire aquilo dele, né? E o danado não quer nem tomar os remédios, quer que você tire, porque ele acha que eu sou milagrosa, né? Que eu vou fazer assim, e aí o dodói dele vai sair, mas não é possível. Então, tem que tomar o remédio. E ele tem dificuldade, mas eu dou assim mesmo, porque é pro bem dele, então eu pego ele, faço a contenção nele, dou, ele é compridão já, e me dá tapa e puxa meu cabelo, e a gente se enrosca no meio da seringa, e é uma agonia, mas já já depois que ele ingere a medicação, dali uns 10, 15 minutinhos, ele já tá de boa, andando pela casa e brincando da maneirinha dele, né? Então, depois desse milagre que não acontece, tá, gente? Então vocês evitem acreditar em gente que, eu dei tal coisa, nossa menina, teve gente que já falou assim, a minha prima usou tal coisa, o filho dela sarou. Eu falei, então se sarou não era autismo, né, amor? Ele tava com outra coisa que felizmente a sua prima conseguiu solucionar, né? Deve ter feito alguns exames, algumas baterias de exame, descobriu por que que ele tinha esse comportamento, né? E chegou a medicação, tratou, acabou, né? Mas o autismo, mesmo se for, não se preocupe, porque ele está numa fase boa, e se for o autismo mesmo, daqui a pouco ela vai ver que ela vai precisar ir atrás de mais tratamento para ele, porque ele vai estar sempre precisando de suporte. E aí depois vem a aceitação, que no meu caso eu aceitei super de boa logo, né? Preferi cuidar das coisas. Chorei? Claro. Quem é a pessoa que não vai chorar sabendo que você tem uma criança com tanta limitação como é o nível 3, né? O nível 3 tem muita limitação. A criança não fala, a criança não compreende o que você fala, a criança não aponta. O Davi até hoje tem todas essas dificuldades, né? O Davi, ele, por exemplo, eu pego esse creme aqui e falo, Davi, tá aqui na minha frente. Eu falo, Davi, pega esse creme aqui, que eu uso isso aqui nele, tá? Pega esse creme aqui pra mim. Se tiver aqui na frente, ele pega. Se eu distanciar o creme e apontar, Davi, pega aquele creme para mim, ele já não entende, né? Então ele só entende o que está bem perto dele. Tá colado nele, ele entende. Esse, ele entende. Aquele, ele já não sabe o que que é. Então não adianta eu apontar para ele, eu mostrar com os olhos, fazer nada que ele não entende, ele só entende se estiver perto. Então tem que ir com ele até o objeto e chegar bem pertinho e falar: "Pega para mim tal coisa". Aí ele pega e outro detalhe, só pode ter um objeto perto. Se tiver dois e eu falar, Davi, é muito engraçado, tá, gente? Chega a ser engraçado. Ó, um carrinho dele e o creme. Fala, Davi, pega o creme pra mim. Se os dois estiverem juntos, ele pega o carrinho e me dá, tá? Então, se os dois estiverem juntos, é 50% de chance dele me dar um ou outro. E se tiver só o creme, é 100% de chance de que ele vai me dar, mas o creme tem que estar perto. Então, eu já aceitei, já comecei a tratar, cuido do Davi como se ele fosse a coisinha mais preciosa, que na verdade ele é, da nossa vida. Mas aqui já falei várias vezes, não faço todas as vontades dele, porque ele não sabe 100% o que ele quer e às vezes ele quer coisa que vai prejudicá-lo. Então, eu não faço as vontades dele e autista ou não tem que ser educado, porque eles são pessoas, tá? Não são bicho para você largar. Não aprende nada. Aprendem sim. O Davi aprende várias regrinhas, é porque nós temos centenas de milhares de regras sociais e que fica difícil para eles, né? Se atentar a todas. Então, eu pego as básicas e vou ensinando para ele aquelas indispensáveis mesmo. O
restante, vai passando, depois ele aprende com o tempo. E aí depois veio a compra da causa, né? Que você fala, não, vamos vestir a camisa e vamos atrás. Então, eu demorei um pouco, né, para comprar a causa mesmo assim do autismo, de fazer essa defesa que eu faço aqui, de eh, de fazer os canais para falar sobre isso, de parar qualquer pessoa na rua e falar, olha, acessa o meu canal, eu falo sobre autismo, né? Assim assado, porque o Davi, ele tinha bastante problema gastrointestinal e eu foquei na saúde dele. Então agora eu tô comprando a causa de verdade, mas eu vou nas caminhadas do autismo, comprei aí um negócio para participar de uma corrida, esqueci o dia, acho que eu passei uma noite não muito legal. Quando eu fui ver a corrida já tinha passado, eu não participei, né? Só paguei, nem peguei o kit. Mas agora eu tô com um pouquinho mais de vontade, de energia, né? Porque o Davi, ele tá doentinho hoje, mas ele tá sempre bem, né? Uma vez ou outra, passa malzinho assim, leva no pronto-socorro, fica tudo bem. E agora eu tenho mais tempo para me dedicar a isso aqui. Isso não é uma divulgação, tá? A gente não ganha nada para falar sobre autismo, eu só tô conversando com vocês, eu estou compartilhando com vocês uma vivência com uma criança atípica, as dificuldades que a gente passa e que tá tudo bem, tá? Até porque não vai sarar mesmo, não adianta a gente ficar se lastimando, fazendo a criança sofrer com o nosso pensamento. Temos que tomar muito cuidado, porque já é comprovado, tá? Que as famílias que lidam com criança autista têm muito mais chance de entrar em depressão do que as famílias com crianças típicas, né, que não tem autismo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e a gente tem que se cuidar também, né? A gente cuida da criança, tem que se cuidar também. E no meio de todos esses cuidados, passeiem, gente. Passeie sem a criança, sabe? Não custa nada deixar com alguém um pouquinho, alguém que você confia, lógico, né? Que convive com a criança. Olha, você consegue ficar? Vou passar 2 horinhas fora. Saia com o marido, vai tomar o seu vinho que você gosta, vai fazer suas coisas, passa no salão, ó, capricha nas unhas para ficar assim maravilhosa. Eu fiz aqui no Mariá, e aí que fica aqui pertinho de mim. As meninas são umas fofas. Procurem salão e lugares assim que adiante o seu lado. Por exemplo, as meninas aqui, eu faço com elas, fica aqui bem perto. E eu sempre ligo e marco para as duas juntas. Então, um pega o pé, outro pega a mão e rapidinho acaba. Que tem vezes que eu tô fazendo a unha e a escola me chama. Então, eu tenho que sair, eu já saí com algodão nos dedos e vou buscar o menino, porque eu não deixo ele lá, porque fica ruim para ele depois e fica pior para mim, porque aí ele começa a entrar em crise e eu não fico bem, né? Quando ele tá ruim, eu fico ruim também, fico chateada, fico me culpando porque eu fui, porque eu não levei, porque isso, porque aquilo. Então, se cuidem, tá? Não se joguem, não fiquem desleixadas, as mães principalmente, né? Se sintam bonitas, são mulheres lindas. As crianças gostam muito da gente, a criança gosta de ver a mãe bonita, de ver a pessoa que está cuidando bonita. Eu tento o máximo possível ficar bonita, tá, galera? Ah, e outra coisa, eu tento também ficar sempre com um rostinho de feliz, de que eu tô bem. A não ser que aquelas noites terríveis que toda mãe de autista passa, né? Ou pelo menos muitas que eu conheço passam, da criança tá doente, da criança tá em crise, da criança tá passando por algum momento assim mais difícil e que a gente não dorme bem, então acaba no outro dia a gente estando mais cansadinha. Mas tentem se cuidar, cuidem de si, um do outro em casa, cuidem das crianças, dos ambientes, tá? E, gente, bola pra frente, é assim mesmo, tá bom? Nós não somos as mães azuis e eles não são anjos azuis como o pessoal pensa, mas nós somos pessoas incríveis e eles também, e eles são nossos, são os nossos ururuzinhos e a gente vai cuidar para que eles fiquem bem. E para que eles fiquem bem, a gente tem que estar bem também, tá bom? Então, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia, todos. Se cuidem. Aqui no Instagram temos a Binha. Oi, Binha, tudo bem? Temos a Eva. Olá, Eva Queiroz. A Heloísa. Oi, Elo. Espero que você esteja melhor, meu amor, tá bom? E temos a Helena também, né? Pelo menos são os nomes que eu consigo ver aqui. No YouTube eu não consigo ver quem está, né? E aqui no TikTok tem uma porrada de gente. Um beijo para todos. Obrigada por terem compartilhado a live, tá, galera? Obrigada aí pelas curtidas também. Fiquem com Deus. E nós somos fortes o suficiente para aguentar esse negócio de autismo, sim, tá bom? Um beijo, boa noite.